Bem-vindos a mais um episódio da Fábrica de Mentes Inquietas e hoje com meu amigo Ciro Kirchenstein. Isso mesmo. A gente tem que pensar antes de falar, né? Mas é uma pessoa assim muito querida que tem nós tivemos um convívio grande no período lá no Oswaldo Cruz. Mas ele é originário da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, né? Não sei se era esse o nome na época, não, né? Era Unifesp já. E de lá para cá, desde a sua formação, ele passou boa parte do tempo lá na faculdade, né? Ensinando os meninos, né? E tocando no ambulatório lá da especialidade, da subespecialidade dele, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, né, que é uma área da pneumologia, né? Tem um pneumologista de carteira, né, de primeira água, e teve essa passagem lá uma longa passagem na faculdade, e outra longa passagem também no Oswaldo Cruz, onde ele é um dos principais pneumologistas e liderou o grupo de ambulatório de tratamento do tabagismo, da cessação do tabagismo. Mas tem ação nisso mesmo, né? A gente não pode ficar parado, né? Tem que ter movimento nisso. E aí também é membro da Sociedade Americana de tórax, né? E a Europeia de Respirologia, um neologismo interessante, e lidera esse grupo, fora a atividade dele como pneumologista. Bom, a trajetória é bastante clara, né? Vamos começar pelo fim? Tabagismo faz tanto mal assim? Bom, o tabagismo é a principal causa de morte e de aposentadoria precoce por doença no mundo. Você sabe que diminuiu o tabagismo, a prevalência de tabagismo dos países que têm uma política firme de controle do tabaco, mas no ano passado se estimou 480 mil mortes anuais por tabaco nos Estados Unidos. No Brasil são cerca de 250 mil. Né? Então, não poucos 250 mil. É um problema enorme de saúde pública, porque nós temos cerca de 1 bilhão e 200 milhões de fumantes no mundo. 50% vai morrer mais cedo. Mas não só vai morrer mais cedo, vai adoecer mais cedo. Então isso vai gerar um custo para a Previdência, isso vai gerar um custo para o serviço de saúde. Você imagina, não é que a pessoa só vai viver 10 anos a menos. 10 anos antes ela adquire um câncer, tem que tirar um pulmão, fazer quimioterapia, ela para de contribuir na Previdência Social, às vezes um filho deixa de poder fazer uma faculdade, uma filha tem que seguir a carreira, porque tem que cuidar das pessoas doentes em casa ou porque não tem mais custo. Então, é impactante o custo que leva o tabagismo, porque é um comportamento totalmente evitável. Né? Então, todas essas mortes e doenças são evitáveis. E no Brasil, assim, porque a gente está na área da saúde há bastante tempo, né? No Brasil, lá na primeira metade do século XX, mais de 50% das pessoas fumavam, né? Chegava a 60% nos anos 60, 70. Então, o Brasil é uma das poucas coisas, talvez, que a gente possa ter muito orgulho, é que ele impôs uma política de saúde pública que legitimou. Porque quando tem essas leis de não fumar, por exemplo, em ambiente fechado, o fumante ele entende isso, entendeu? Ele mesmo fala, não vou fazer mal para as outras pessoas. Então, são leis que pegaram e hoje a prevalência de tabagismo está por volta de 10% da população. Então, é impactante mesmo quando você se esforça em política pública para reduzir o tabagismo, comportamento que é prevenível mesmo. Eu estava vendo algumas estatísticas a semana passada, pelo menos uns 10 países têm uma prevalência mais que 30% ainda
no mundo, né? E até países, Espanha, países do primeiro mundo, vamos assim dizer. Então, a indústria do tabaco, ela é extremamente dinâmica, né? Então ela antecipa vários problemas. Então, nos países que têm uma política muito estruturada, como a do Brasil, então eles começam a procurar alternativas. Eles vão principalmente para países pobres, países com pouca educação, ou países que têm governos sensíveis aos estímulos que eles dão, né? Tem um discurso de oferecer emprego, de oferecer lazer. Então, China, Índia e países africanos se tornaram objetivos principais da indústria do tabaco. E nos outros países, houve um estímulo para cigarros eletrônicos. Então, muitas grandes companhias, a Japan Tobacco, a British Tobacco, todas essas indústrias começaram a investir pesado em outras formas de consumir nicotina, como narguilé, cigarros eletrônicos e aí por diante. É uma indústria ativa, né? Bem ativa, né? Criativa, né? Então, eles preveem as restrições que vão ter e já vão buscando as opções de como manter o mercado. Porque o fumante, ele acha que fuma por escolha própria. Ele não tem escolha, ele é escolhido pelo cigarro, porque cria uma dependência. Então, ele acha que está livre, mas, na verdade, ele cai, ele é fisgado por essa indústria, e aí ele paga a sua nicotina, seja no vape, seja no cigarro, à vista, em dinheiro, manda o Pix, e pela dependência ele não consegue se livrar. Então, ele passa 20, 30, 40 anos doando dinheiro e prejudicando a sua saúde mental e a saúde física. Dependência, você falou dependência psicológica, né? Não. Essencialmente, não? A gente é médico, né? Não é só médico que assiste, mas quando a gente fez a faculdade, ia na farmacologia, você se lembra que a gente ainda podia fazer experiência com rato naquela época, eu acho que hoje acabou isso. Mas a gente fazia estímulo nos ratinhos em receptores nicotínicos e não nicotínicos. Se lembra? Sim, muscarínicos. Exatamente. Então, a gente tem um receptor para acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor, é uma substância que a gente produz no cérebro que vai modular pensamento, emoção, as coisas que o cérebro faz. E a nicotina, ela tem a fórmula química dela igual à da acetilcolina, é muito parecida. Então ela se acopla fortemente ao receptor da acetilcolina e ativa o sistema de dopamina no cérebro. Então a gente vai, quando eu corro aumenta a endorfina, quando eu estou triste eu não tenho serotonina. Bom, a dopamina, quando você se enche de dopamina no cérebro, é muito bom. Você tem uma sensação de prazer, de satisfação, melhora seu foco. Parece que eu estou fazendo propaganda do cigarro. Mas qual que é o problema aí? O problema é que quando você expõe a pessoa muito à nicotina, você tem um fenômeno epigenético. O que quer dizer isso? Você muda a genética pela exposição de um fator externo ao corpo. Uhum. Então você começa a aumentar o número de receptores de acetilcolina, ou seja, de nicotina no cérebro. Você começa a mudar suas sinapses e você se torna incapaz de ativar o seu sistema dopaminérgico, ou seja, de criar substância que te dá prazer, que te dá satisfação, sem a nicotina. Então, como o tempo da ação da nicotina dura meia hora, 1 hora, quando você fuma, nossa, estou com prazer, é muito bom isso. Passou 1 hora, a nicotina foi eliminada, você tem o contrário, você começa a ficar nervoso, irritado, perde a concentração, e aí você começa a ter um desejo incontrolável de fumar. E aí, assim, você está no cinema, você está pensando em sair no meio do cinema para fumar. Você está com tosse, está com uma pneumonia, está com febre. Faz sentido você inalar
uma coisa que está em brasa para sua garganta, fumante vai fumar, porque ele está precisando da droga. Você teve mais contato, talvez, com alcoólatras, não é, Afonso? Sim. O alcoólatra pode estar com uma úlcera no estômago, com dor de estômago, vomitando sangue, ele quer tomar pinga. Você vai dizer, como assim? Uma pessoa normal não faz isso. Mas se ela é dependente, ela precisa da substância para voltar a controlar essa sensação de nervoso, de irritação, de descontração, de desconcentração, de desprazer quando ela está sem a droga. Você começou a falar que nos anos 60, 70, né, naquela época não se falava tanto nas consequências do cigarro. Por quê? Bom, você acha que é porque a indústria, o Brasil estava começando, entrando mais ou menos no jogo, e a indústria aproveitou esse jogo e lançou praticamente como se fumar seria uma coisa de independência, de liberdade, porque nós estamos vivendo um mundo diferente? Então, o cigarro e o tabaco é consumido há séculos, né? No final do século XIX, se industrializou o cigarro, se inventou a fábrica que você podia produzir vários cigarros já enroladinhos e vender. E ele começou a fazer parte da ração de soldados na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, e é um mercado que explodiu no mundo inteiro. Nos anos 40, mais ou menos, na Inglaterra se viu assim que tinha muita gente morrendo com cigarro, assim, e estava em dúvida, será que isso é? Aí se contratou um epidemiologista, Dr. Doll, que ele fez um trabalho com médicos, porque o médico, para renovar o CRM, ele, inglês, né? Britânico, todo ano ele tem que preencher um questionário, não sei o quê. Ele acompanhou algumas dezenas de milhares de médicos durante anos. E aí o que se viu? Quanto mais a pessoa fumava, maior o risco de morte. E morria do quê? Infarto, AVC e derrame. Câncer. Nos anos 60 é que começou a serem publicados esses trabalhos. Então, o entendimento científico, que tinha uma associação entre o ato de fumar e infarto, DPOC, câncer de pulmão, ele surgiu por aí, no relatório do Ministério da Saúde americana. Aí é que se começou o incentivo para políticas públicas de educar o povo que ele fazia mal. E o entendimento que cigarro era uma dependência já é uma coisa mais dos anos 90. Né? Quer dizer, o que caracteriza uma dependência? Você ter o consumo compulsivo de uma droga. Pô, eu preciso usar todo dia. Eu só vou fazer a prova se eu fumar antes, só vou na reunião se eu fumar antes. Eu estou indo para uma entrevista, não, eu vou parar o carro, vou comprar meu cigarro, senão eu não consigo. Mesmo que eu chegue atrasado, mesmo que eu corra risco, eu preciso consumir a droga. Segundo, eu estou gastando tempo e dinheiro. Então, começa a fazer parte do meu orçamento. Um maço de cigarro custa R$15. O mais barato está por volta de R$5. Então, se você pensar R$10 em média vezes 30, um maço por dia, são R$300, num país que o salário mínimo é por volta de R$1.500. É 20% do salário. Quer dizer, isso é leite, é educação, é comida, é transporte, que o fumante deixa de consumir para consumir o cigarro. Ele muda a vida social dele. Falei, eu só tenho amigos fumantes. Falei, não é normal isso. É lógico. Ui, desculpa. Eu só vou em visitar amigos que me deixam fumar na casa. Quer dizer, eu não vou visitar minha irmã, que é uma chata, que não me deixa fumar junto do bebê dela de 6 meses. Ela que é chata, não é ele que quer fumar. Então, assim, se eu fico mais de 2 ou 3 horas sem consumir a droga, eu fico nervoso, eu fico irritado, eu fico com sintomas que são de abstinência. Então,
tudo isso caracteriza que... Obrigado. Tudo isso caracteriza que a nicotina, ela produz dependência. Então, mas assim, naquela época, estava tendo também uma mudança social, né? Em termos tanto da mulher se tornar mais feminina, trabalhar mais. Então, quer dizer, começou um boom maior em relação ao cigarro. E eles comparavam que os coitados lá que viviam na roça também usavam tabaco, que fazia assim na mão e que não fazia mal. Talvez por isso, porque ninguém tinha percebido o quanto que isso faz mal. Chegou nos anos 80, 90, começou a aparecer essa questão do que o cigarro traz, né? Teve realmente uma diminuição, porque provavelmente diminuiu o cigarro, mas aí começaram a trazer outras situações, né? Então, no Brasil, é impactante o quanto que reduziu o consumo de tabaco. Que foi as propagandas. De 40% no começo desse século para cerca de 10% agora, né? O último Vigitel, o Brasil, ele tem algumas pesquisas, né, que vai do IBGE, que vai desde o censo, tem o Vigitel, que eles telefonam para algumas milhares de pessoas para ter informações sobre doenças crônicas, e tem a Pesquisa Nacional de Saúde, né? Houve uma redução impactante, a penúltima estava por volta de 9,8% da população adulta fumante, e parece que a próxima Vigitel vai indicar um aumento do consumo de nicotina, seja por vape, que agora apareceu com quase 3% dos fumantes fumam vape, né? E vai ficar um pouco acima de 10%. E é a mesma consequência do cigarro comum. Não é a mesma consequência. Tem várias diferenças. Deixa eu não pegar a sua linha de raciocínio. Antes de você falar disso, o vape é ilegal, né? O vape é ilegal, entendeu? Hoje, no Brasil. Só contrabando. Quem fuma vape no Brasil está comprando um produto que não passa pelo Inmetro, você não sabe o que tem lá dentro. Exatamente. A mesma coisa, os cigarros paraguaios, como dizia, exportado, porque você também não passava pelo Brasil, era contrabandos, né? Não sei se era do Paraguai, mas o que se falava era contrabando. Se estima que de 25% a 30% do cigarro fumado no Brasil era oriundo de contrabando. E quando você fala contrabando e que ocupa 25% no mercado desses, eu acho que provavelmente você precisa estar muito organizado para você trazer tanto tabaco, tanta logística. Então, isso é coisa de crime organizado. E aí, eu nem sei por onde que vai as investigações, mas é um poder paralelo que existe no Brasil. Aí você ia falando das estatísticas para falar depois sobre o impacto na saúde. Então, primeiro vamos explicar o que é o cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico é um dispositivo eletrônico que ele, na primeira geração dele, ele parecia um cigarro de verdade. Eles pintavam assim a ponta como se fosse um filtro, era branquinho depois, e na ponta tinha uma luzinha, um LED, para aparecer. O que a indústria do tabaco fez? Falou, olha, fumar é uma coisa feia, é ruim, provoca mal. Vamos fumar o dispositivo eletrônico. Então, eles descaracterizaram. Então, surgiram as novas gerações de cigarro eletrônico. E a última geração de cigarro eletrônico, que a gente pode falar a marca que mais pegou no mundo, que é a Juul, eles, em vez de usar a nicotina base que tem no cigarro comum, eles pegam a nicotina e colocam num suco. Que aí esse suco ele é misturado com flavors, com saborizantes, que dá um cheirinho gostoso, e talvez seja um dos fatores principais de apelo, de sedução para os jovens, esses flavors.
E diluído em 2 substâncias, que é o glicerol e propilenoglicol, que são seguros para alimentação, mas não para inalar. Você tem uma bateria com metais pesados, e quando você faz a pressão negativa, que você vai fumar, você atomiza, você não tem queima. Então você não produz monóxido de carbono, que é diferente do cigarro. Aí você vai produzir derivados de queima. Então você vai atacar a camada de ozônio, você vai produzir monóxido de carbono que vai diminuir a oxigenação do corpo. No cigarro eletrônico não acontece isso. Só que você vai inalar esse composto e ele, inalado, ele não tem também um efeito térmico de queimar a via aérea, né? Mas a gente sabe que, primeiro, ele tem 5 vezes mais nicotina do que no cigarro. Então ele induz a uma dependência pela nicotina muito maior. Ele tem uma aceitação maior. Como ele não produz monóxido de carbono, ele não fede, ele não tem um odor ruim. Então você está na escola, você está na fissura, você está fazendo uma prova, você pega, levanta o casaco e dá uma fumadinha porque você está desesperado. Você está no avião, vai no banheiro do avião e dá uma fumadinha. Quer dizer, você está no cinema, você está querendo sair para fumar e aí você dá porque ninguém vai reclamar, não está queimando, não é fedido. Entendeu? Só que a gente sabe que, além de provocar uma dependência muito maior, as pessoas perdem totalmente o controle. Se com cigarro ela já não tem muito controle, porque ela está dominada pela nicotina, com o vape é uma explosão. A pessoa não consegue pensar, ela perde, ela fica totalmente escravizada. E, realmente, hoje a gente sabe que ele está relacionado a uma doença mortal, que é EVALI, é uma pneumonia química. Morreram várias pessoas nos Estados Unidos por ela. Ela está relacionada à piora de asma, ela está relacionada à arritmia cardíaca, ela está relacionada a doenças cardíacas. A gente sabe que ela cria substâncias como formaldeído, que é cancerígeno. Então, como a pessoa usa o que há 3, 4, 5 anos, não existem estudos mostrando que ele vai ter câncer por fumar cigarro eletrônico. Mas ele está sendo exposto a metais pesados que tem na bateria e a formaldeído e outras substâncias cancerígenas. Então, daqui 5, 10, 15 anos, deve começar a surgir trabalhos relacionando também o cigarro eletrônico com o câncer. Interessante, né? Você vai contando a história e a gente vai percebendo, porque também, vou falar de novo de antigamente. Antigamente também existia, olha como é o processo, né, das indústrias, né? Eu estou tentando mostrar isso, né? Antigamente também existia os cigarros com sabor, né? Sabor de menta, sabor de outra coisa, sabor não sei o que lá, né? E aí você falou que os cigarros eletrônicos também estão colocando fazer isso. E o narguilé? Bom, a mesma coisa, né? Também você pode colocar sabores. Então você pode colocar o tabaco. Tem de chocolate, inclusive. E chocolate, laranja. E a pessoa, ela imagina que está inalando laranja, chocolate, menta, mas não tem absolutamente nada. Isso aqui é totalmente químico. Né? São substâncias químicas que ela está inalando. Mas é um dos principais apelos para jovem. A maior parte dos jovens dizem que o que fez ela fumar é porque queria experimentar o flavor, o saborizante que tinha no cigarro eletrônico. E uma coisa interessante é no mercado americano, que o cigarro de menta é um cigarro dirigido para a população negra. Então, as propagandas mostram atletas ou influenciadores ou atores negros fumando marcas como Salem, né? E parece que tem talvez uma farmacogenética aí. Talvez existam receptores ou características genéticas que os negros têm que, fumando aí a menta mesmo, junto com o cigarro, eles criam uma dependência maior.
Você falou certo, né? Que, quer dizer, existe algumas diferenciações para alguma turma, né? Interessante que foi passando também acho que de tempo em tempo, né? Eles vão mudando. É isso que você falou. A indústria, ela não vai desistir. Então, eles estão mudando formas de usar um tabaco. Então, o que é mais fácil? A população entender que tudo é tabaco, né? Você falou dos adolescentes. Eu lembro que minha sobrinha começou a usar narguilé com 16 anos, 15 anos. Hoje, graças a Deus, ela não faz mais. Mas, assim, todos os adolescentes passaram, né, a usar com 16 anos, há 10 anos atrás. Hoje já está com 26. O cigarro foi um pouquinho, né, para as pessoas de 40, de 50 anos. E os mais velhos foram o cigarro mesmo, né? Então, quer dizer, você falou uma coisa certa. A indústria não vai ficar quieta. A indústria sempre vai estar encontrando caminhos que possa utilizar desse tabaco. Desde os mais primórdios, né? Marlene, assim, o que move o mundo talvez seja dinheiro. E as pessoas esquecem a ética, esquecem a moral nos comportamentos. Se você tem uma lojinha, você seria capaz de vender um produto, um brinquedo que pode matar uma criança? Não. Se você, entendeu, tem um bar, você venderia uma bebida que pode matar a pessoa que vai consumir? Porque o cigarro é o único dispositivo que, se você usar ele do jeito que a indústria propõe, você vai à morte. É a morte certa. Você vai ficar doente. Então, tem uma questão ética. Na hora que uma indústria fica sabendo que aquilo que ela produz é um malefício para a sociedade, como é que essa indústria e a sociedade aceitam isso, né? Tem uma questão ética muito grave aí, porque um dólar que você investe em tabaco, ele dá um lucro de $20. São 20 vezes mais. Me fala uma aplicação que você consegue fazer isso. Não existe. Então, mas é um investimento que leva à dor, à doença, ao sofrimento, à morte, a incêndios. 10% dos incêndios são provocados por cigarro. Então, eu acho que existe uma corrupção dentro da sociedade, porque, assim, às vezes a gente já fez, em medicina tem muito disso. Você começa um procedimento, você descobre um remédio que vai ajudar uma doença, depois vem trabalhos e falam, olha, esse remédio pode matar 1% dos pacientes que você está prescrevendo. Esse procedimento pode gerar outras complicações. O que acontece, Afonso? Proscrito. Vários remédios bons estão proscritos, porque uma minoria pode morrer. Agora, eu te vendo um produto que 50% de quem consome vai morrer mais cedo. Entendeu? Como que isso pode ser aceito? Isso é inaceitável. Mas as campanhas, agora eu vou voltar no resultado. As campanhas que foram feitas de diversas ordens, né? O efeito foi realmente diminuir, né? Como pelo menos aqui no Brasil. Nas estatísticas vitais ainda não apareceu o efeito da redução, ou já apareceu? Sim, entendeu? Você tem uma redução impactante em aposentadoria, em doenças, com certeza. Em termos de custo-benefício, por exemplo, se você for dar estatina, você pega uma pessoa de risco moderado, você vai diminuir 10% os números de infarto em 10 anos. Então, você precisa dar para mais de 1.000 pessoas estatina para uma não infartar. Eu não estou falando para você não dar, entendeu? Agora, quando você oferece tratamento para tabagismo, a relação é muito inferior. Você tem um ganho muito superior. E os programas contra o tabagismo, qual é a eficácia? Então, existem vários programas. O SUS oferece programa, inclusive oferece medicamento gratuito. Então, as pessoas podem procurar no centro de saúde, ele pode procurar
no INCOR, que tem um trabalho maravilhoso da Jaqueline Issa, pode ir na Escola Paulista, no Hospital São Paulo, no Previfumo, na Santa Casa tem uma liga. Pode procurar, que o tratamento é baseado em terapia cognitiva comportamental, ou seja, em aconselhamentos para você ter um entendimento melhor do que é o hábito de fumar, do que é a dependência pela nicotina e saber como se comportar diante das crises de fissura. Então, nossa, agora eu estou com o desejo de fumar. É muito forte. Não adianta só alguém me falar que o cigarro faz mal. Eu preciso saber o que fazer nessa hora. E suporte farmacológico, porque é uma doença. Tem uma doença no seu cérebro, no centro do prazer. Nessa região que controla emoções, ela fica doente. Então você precisa dar um remédio para a pessoa suportar a abstinência. Então são remédios que aumentam a dopamina cerebral e quando a pessoa para de fumar, ela não tem tantos sintomas de abstinência. Então esses serviços funcionam. É óbvio que hoje eu acho que o investimento e a preocupação não é tanta quanto já foi no passado, e eu acho que a indústria também está mais adiantada, porque a gente tem que se preparar hoje para tratar dependência pelo vape, que ainda são poucos trabalhos que indicam como tratar. Eu acho que tem efeitos e hoje uma propaganda através das mídias sociais, das redes, que a gente não tem acesso, e está cheio de influenciador ensinando e promovendo o vapor. Só para vocês terem uma ideia, o diretor de marketing do Juul, que foi a principal marca de cigarro eletrônico, o principal pódio americano, ele está sendo processado na Califórnia, porque a propaganda é que o cigarro eletrônico é mais seguro, é para adultos, para substituir o cigarro por uma coisa mais segura. Mas ele contratava períodos de propaganda no Cartoon Network. Nossa. Em vários programas infantis. Tem vários flavors que se chamam assim, Teddy Bear, bolo de aniversário, chocolate. Isso daqui é para adulto? Então, existe uma intenção muito perversa de você fisgar crianças e adolescentes para criar essa dependência. E a gente está atrasado, porque ainda estamos discutindo se o cigarro eletrônico serve para parar de fumar. A gente tem que desenvolver estudos para ajudar ao fumante, ao dependente de vapor, a parar de consumir, para conseguir se livrar dessa dependência. Todas as formas de tabaco, né? Porque eles estão sempre mudando muito, né? A forma do consumo. O assunto é bastante sério e, como você falou, a questão do dinheiro, né? Então, se a gente for rastrear o volume de recursos que você falou da pessoa, né? Mas se for ver pelo total de vendas no mundo, é extraordinário, né? E existe um lobby do tabaco muito forte, que contrata vários deputados e senadores, e até candidatos à presidência, e que justifica, não, é uma indústria, o Brasil está entre os maiores produtores e exportadores de tabaco no mundo. O sul do Brasil é um grande produtor. E ele fala, nós pagamos imposto, nós geramos emprego. Mas para cada dólar de imposto que o governo recebe, ele vai gastar um múltiplo disso. Eu não me lembro agora o número exato, se é 6, 8, em previdência social e em saúde. Então o custo é muito maior que ele gera para o governo. Ele provoca um balanço extremamente negativo. Mas teve a fala do ministro da saúde, da economia, não vou falar qual, nem de que governo foi, que quando se fez a proposta, que é a recomendação da Organização Mundial da Saúde, né, aumentar periodicamente os impostos incidentes sobre o uso do cigarro, ou da nicotina, ou desses materiais todos. E aí ele foi contra. Subiu uma alíquota, não sei qual era a antiga, qual seria a nova, mas alguns pontos percentuais. Falou, não vamos subir não,
porque vai aumentar o contrabando. Então nós vamos perder dinheiro, nós, governo. Então, aí tem uma coisa muito perversa, entendeu? Então, se um remédio para emagrecer é muito caro, vai aumentar o contrabando. Então o que a gente tem que fazer? Saber combater o contrabando. Isso aqui é assumir uma incompetência. Quer dizer, é um país que não tem lei, que não consegue combater um contrabando do crime organizado. Então, eu acho que isso foge do princípio, da sua missão de cuidar do povo, entendeu? Tanto em termos de saúde, tanto em termos econômicos, como em termos policiais, de segurança. Está assumindo uma incompetência. Ministro da Economia, recente. As consequências gerais, né, além do câncer, né, do tabaco, realmente eles acabam levando à morte. Mas muitas pessoas acabam falando assim, pô, mas hoje em dia tem conserto, tem cuidados. Existem esses cuidados? Eu não entendi. Que tipo de cuidado para câncer? Para câncer, para doença do pulmão, doença, transplante. Eu vou fazer um transplante de pulmão, eu faço alguma coisa assim, depois eu consigo melhorar. Uma das condições, é o que eu estou escutando assim, de algumas pessoas. Para transplante é que a pessoa não fume. Porque você pega um órgão de alguém que morreu, que está doando para outra pessoa. É isso que essa eu queria. pessoa tem a obrigação de cuidar desse órgão. Então, você vai transplantar um fígado e a pessoa vai voltar a beber, entendeu? Eu acho que isso daqui é um desrespeito com a pessoa morta, com a família que doou, né? Existem novos tratamentos para câncer, mas quem quer ter câncer, quem quer ter que enfrentar esse tipo de problema? Mas é que algumas pessoas chegam a falar isso, sabe? Eu fumei, isso daí aparece. E é isso que eu estou te perguntando, porque assim, muitas vezes é a pessoa que não consegue entender ou não quer compreender o quanto que isso está fazendo mal. Parar de fumar é uma mudança de comportamento. As coisas que mais dão qualidade de vida não são remédios. Na verdade, são comportamentos. É você não fumar, não beber em excesso, dormir bem, você ter uma vida espiritual, fazer ginástica, né? Todas essas coisas, elas vão promover a saúde das pessoas. Quando você precisa mudar um comportamento, você precisa estar motivado, você precisa ter consciência que esse comportamento é ruim para você. E existem fases nas mudanças. Então, o cara é obeso, está com 120 quilos, e ele não se vê como obeso. Não, eu só estou gordinho, entendeu? O cara é alcoólatra, e ele fala, não, mas eu bebo para relaxar, é para eu ser social. Então, eu fumo. Mas se eu ficar doente, tem tratamento. Se eu, sei lá, eu sou muito jovem, eu tenho 25 anos, eu vou ter câncer com 50, eu posso parar antes, entendeu? Meu pai não fumou, o exemplo que fala, meu pai não fumou e teve câncer, então você acha que eu não vou ter, sabe, vou ter, não ter? Isso daí a gente chama de fase pré-contemplativa. A pessoa não contempla a mudança comportamental. Então, assim, o menino está indo mal na escola, a menina não estuda para as provas. E aí você fala, mas você vai repetir de ano. Eu sei, mas eu sou burra, eu não consigo mudar o meu comportamento. Então, isso daqui é a pessoa que está na fase pré-contemplativa. Então, essa pessoa você precisa tocar ela. Você precisa mostrar que, através de educação, através de entendimento das necessidades que fazem ela fumar. Então, as coisas que faz a pessoa começar a fumar, elas são legítimas. Pô, eu quero me sentir parte do grupo. Todo mundo no meu grupo fuma. Eu me sinto isolado, eu me sinto deslocado. Esse sentimento, ele é legítimo e precisa ser atendido, mas não fumando. Entendeu? Eu tive um dia de estresse. Nossa, passei por várias dificuldades. Pô, eu queria ter um momento de relaxamento, um momento de conexão comigo mesmo. Isso é legítimo. Então, quem trabalha com tabagismo, ele tem que estar atento. E quem faz política pública, ele tem que estar atento para essas necessidades humanas que as pessoas têm, para elas não irem para drogas. Para elas conseguirem, através de comportamentos sociais produtivos, que ela permite essa conexão com você mesmo, com as outras pessoas,
que ela se sinta amada, que ela se sinta aceita, sem precisar da droga. É difícil, né? Quer dizer, as pessoas, quando estão nesse mundo, é difícil eles conseguirem chegar a essa necessidade de que precisa disso, principalmente nos dias de hoje, né? Então, quer dizer, fico preocupada que esse aumento que possa vir a ter do cigarro, de qualquer forma, né? Pode ser muito grande, porque do jeito que nossa população está, se não tiver um trabalho maior, né? Uma educação na escola, uma boa educação, né? Uma explicação. Educação formal é uma parte. Sim, familiar. Mas eu acho que isso envolve muito questões emocionais. Você pega, por exemplo, essa Betmania. Explodiu, né? E você vê que tem o PCC, Comando Vermelho, todos eles envolvidos, né, com isso. E pega um mercado de milhões de dólares. É impressionante o que as pessoas estão gastando. Sim. Mas quando você pega uma raspadinha, lá vou jogar R$1, você raspa, perdi, mas perdi R$1, eu não vou sair assim não daqui, me dá outra. Nossa, ganhei! É uma sensação, sobe a dopamina, é muito bom. Aí o que você faz? Ganhei R$1, o que eu faço com isso? Eu compro outra. E aí você mantém o ciclo vicioso de dependência. Entendeu? De ficar cada vez querendo mais manter esse comportamento que te dá uma recompensa que você precisa. E aí você fica modulando a frustração da perda com a felicidade e o bem-estar do ganho. E aí você vive fumando. Você fuma. Gente, eu precisava disso, isso é muito bom. Agora eu consigo fazer essa prova, eu consigo entender essa planilha, eu consigo escrever essa procuração. Passa uma hora... eu estou nervoso, eu estou irritado, eu estou sozinho, eu estou sentindo tédio. Então, eu tenho uma emoção que me faz o quê? Desejar demais o cigarro, né? Então, eu não acho isso impossível, mas eu acho que isso depende de uma vontade muito grande, cultural, econômica, social, entendeu? Das pessoas se mobilizarem. Educação. E a educação ser uma educação também emocional. Todos os sentidos, né? Por isso que eu falo, é muito difícil poder chegar, atingir esse ponto que é o seu desejo, é o meu desejo, é o desejo de que o cigarro não exista mais. Mas nós contamos com uma indústria, questão financeira, que vai cada vez mais inventar uma forma de colocar o tabaco aí de uma forma mais fácil, mais brando, ou senão, né? Que não quer brando. E mais o uso da mídia, né? A mídia e tudo. Uma série de questões, né, culturais e que permanece como se fosse um alívio, né? Agora a Beth também é um alívio. Afonso, eu vou te contar uma história que eu fiquei chocado, né? Porque eu fui ver esses influencers. Aí o pod, ele é um dispositivo que é descartável. Então você fuma, dura uma semana, 2 semanas, depende do teu grau de dependência, e é um lixo eletrônico, porque tem uma bateria lá, você pega e joga. Mas tem aqueles de tanque. Então você tem que preparar o e-juice. O que é isso? É o suco com é o líquido que fica lá dentro. Aí o cara diz, vou ensinar vocês a prepararem a nicotina, ao suco. Então aqui, primeira coisa, você põe luvas, porque isso é muito tóxico. E se você tiver contato, isso não pode. Não deixa a criança perto, porque se uma criança pegar uma nicotina e beber, ela pode morrer com essa quantidade de nicotina. Então você guarda, tranca, entendeu? Aí você pega o teu flavor, mistura com tantas gotas, não sei o quê. Falei, o cara tá ensinando como fazer um veneno e tá permitindo. É uma coisa assim. Quem é que cai numa coisa dessas, entendeu? É muito louco esse mundo. Isso não é falta de informação também? Por isso que eu falei em termos de educação, não é uma falta de informação fazer mais campanha ou mais momentos de informações sobre o que pode acontecer com tudo isso? Por isso eu estou te falando, existe uma parte que as pessoas gostam de se enganar. Eu pego um vape e me sinto uma pessoa de maior valor, porque ele parece um iPhone. Então eu estou fazendo uma coisa que tem uma sensualidade muito grande, cria uma fumaça linda, tem uma estética de comportamento, entendeu? Então, eu vou acreditar que é mais seguro. Pelo menos eu não estou fumando cigarro, eu estou fumando só um vape. E tem um outro lado
que é de corrupção, da gente negar que a gente está fazendo um comportamento que é prejudicial para a gente e para a família da gente, porque a saúde da gente não pertence só a gente. Se você ficar doente, você leva a sua família junto, não é? Sem dúvida. Agora, tabaco não é o ponte para drogas ilícitas, tradicionalmente, ou é? Então, existe uma relação muito grande entre tabaco e as outras drogas ilícitas, né? Eles modulam muito. A droga lícita que tem mais contato com o cigarro é o álcool. Uhum. Quase todo alcoólatra, acho que vai para praticamente 90% dos alcoólatras são fumantes. E eles morrem de doenças tabaco dependentes. Quer dizer, não é só cirrose, mas morrem de DPOC, eles morrem de pneumonia, morrem de infarto, morrem de câncer de língua, câncer de esôfago. Então existe bexiga. Então tem uma relação muito forte entre outras drogas. E, por exemplo, as pessoas que tiveram EVALI, que é essa doença mortal pelo cigarro eletrônico, a maior parte é porque estava usando cannabis diluída. Então, no tanque lá. No tanque, entendeu? Então tinha vitaminas de base lipídica, de gordura, e a maconha. Então, realmente, o vape também é um produto que facilita o consumo de maconha. Então, vai por aí as pessoas que é jovem, entendeu? Então, isso também é legítimo. Eu quero experimentar coisas novas, eu quero desafiar o mundo adulto e as leis do mundo adulto. Isso faz parte mesmo do crescimento de todo jovem. Isso tem que ser valorizado. Essa curiosidade, essa capacidade de desafio, essa capacidade de ter coragem de enfrentar os dogmas é muito bom. Só que, se você não tiver um preparo e um cuidado, ele vai ser usado para coisas que são prejudiciais. Mas uma necessidade de informação também, né? Porque eu acho que quanto mais você souber o que acontece com essas drogas, com tudo que você falou aí, eu acho que é mais fácil você deixar de usar, né? Será que as pessoas conseguem saber? Eu acho que sim, eu acho que é fundamental, mas teria que fazer uma criança que fica num lar onde o pai e a mãe fumam, bebem, valorizam. Os exemplos. E, assim, com 12 anos eu vou pegar e vou fazer um rito de passagem, eu vou dar a primeira pinga para o meu filho, porque ele vai virar homem. Entendeu? Ou eu vou fazer minha filha tomar um vinhozinho no final da tarde, na beira da piscina, para ver que ela já está virando mocinha. Então, esse rito de passagem e esse retorno de valorização do filho por estar seguindo o modelo dos pais, é uma coisa que é mais forte do que qualquer informação, né? Então, você realmente precisa criar um ambiente cultural onde fumar ou outros comportamentos sejam inaceitáveis, né? E isso, você tem razão, Marlene, é educação, é informação, é o que a gente está fazendo aqui. Eu estava aqui pensando. É o que está fazendo aqui. É o que eles estão fazendo. Eu estava pensando, porque também quando as campanhas contra o cigarro aumentaram bastante, mostrando as figuras, os desenhos, isso muitas vezes fez com que as pessoas fossem diminuindo, por medo das consequências, pela imagem. E eu não sei por que pararam algumas, eu não sei se eu não vejo cigarro há muito tempo, mas eu estou pensando em todas as outras coisas. Não, os maços de cigarro brasileiros são um case. No Canadá tem vários trabalhos. Porque o que acontece? Quando você fuma é uma coisa automática. Se eu pego um maço e vejo um cara com câncer, Sim. um cara com os dentes todos estragados, se eu vejo uma criança morrendo precocemente, se eu vejo uma mulher, sei lá, com DPOC, com falta de ar, no mínimo vou ter que pensar sobre o que eu estou fazendo. Então eu saio dessa fase pré-contemplativa, onde eu nego tudo, e falo, não, eu vou fumar apesar dessa informação que eu estou recebendo, entendeu? Mas ela está sendo obrigada a pensar e a refletir. Isso que é importante. Não daria para fazer com cigarros eletrônicos e com narguilé isso?
Bom, ainda não proibidos estão no sendo Brasil, feitos, né? Isso é são tudo proibidos, contrabando no Brasil. Mas tinha que fazer alguma coisa. É isso que eu fico preocupada, porque tinha que fazer alguma coisa. Então, você tem que, Tinha que ter fazer, ações mostrar e da mostrar. Polícia Federal, onde você combate o crime organizado. É isso que tem que fazer. Mas estou falando de informação, além daqui, fazer outras informações para a população do que eles estão consumindo. Ah, sim. Eu acho que o Ministério da Saúde vai ter que realmente investir nisso e começa pela proibição mesmo. Porque essa ideia de regulamentar, eu sou uma pessoa democrática, entendeu? Então, eu acho que as pessoas têm direito a fazer o que querem em casa. Eu nem tenho a fantasia de ir para o cigarro zero, entendeu? Porque drogas fazem parte da cultura dos povos, de todas as culturas e de todos os povos. Álcool, todo mundo faz, entendeu? Você pode chamar água-fita, Cuba Libre, rum. De passarinho. Mas então, em todos os países você cria drogas, entendeu? O haxixe e vai por aí adiante. A questão é que tem uma indústria que quer massificar isso, né? Então, eu acho que quando você procura regulamentar, por exemplo, cigarro eletrônico, você não vai ter uma redução do consumo e um aumento da segurança. Na verdade, você vai liberar geral. É o que aconteceu com as bets, entendeu? Sim. Vai explodir sem o menor pudor, vai ter criança fumando, vai ser... A gente está num país onde, se você não consegue controlar o contrabando, imagina quando está por vias legais. Isso aí vai explodir. É por isso que eu, pessoalmente, sou contra a legalização. Eu acho que tem que aumentar o combate mesmo do contrabando, né? Ao contrabando. E tem mais filmes como Obrigado por Fumar, né? Então, isso, são poucos filmes que falam mal. Agora, o que eu noto na Netflix e no streaming, não só na Netflix, um consumo de tabaco muito exagerado. Houve um acordo nos anos 80, na época do Reagan, de tirar o cigarro dos filmes americanos. Então, Hollywood parou de ficar fazendo filme estilo Humphrey Bogart, que o cara não para de fumar do começo ao final do filme. E hoje, você pega os filmes de streaming, tem cenas que não tem a menor necessidade da pessoa estar fumando. E ela tá. Entendeu? Então, hoje é massivo. E cigarro eletrônico também. Tem o filme com Johnny Depp lá, o turista, que ele está fumando cigarro eletrônico. Ele já chegou no eletrônico. E tem o case clássico, né, do casal Angelina Jolie E o Brad Pitt? Brad Pitt, que fumaram na entrevista de lançamento do filme deles, e eles não são fumantes. E eles receberam $1 milhão cada um por fumar durante a entrevista. E 5, 10 anos depois, eles voltaram à cena midiática, dizendo-se arrependidos de ter recebido cada um deles $1 milhão e que iam doar, então, esse $1 milhão para alguma instituição de caridade, né? Mídia, né? Aham. Então, as pessoas se corrompem mesmo pelo dinheiro. É muito dinheiro que está envolvido nisso. O mercado de cigarros eletrônicos vai para 26 bilhões mundial. 26 bilhões de dólares. Que enormidade. E aí, então, né? Então, que o público, pelo menos, começa a... Os nossos amigos que estão assistindo, né? Estamos chegando no final. Os nossos amigos que estão assistindo, que multipliquem essas informações preciosas aqui do nosso amigo Ciro, né? Secundados aqui pela Marlene, que realmente é um assunto importante, todos os pontos de vista, né? Econômico, social e pessoal, né? Principalmente pessoal, né? E eu acho assim, como mensagem final, eu gostaria de deixar, primeiro, que não é fácil, mas é possível parar de fumar. Então, o fumante de narguilé, ou de vape, ou de cigarro,
ele precisa marcar uma data para parar de vez. Então isso começa a girar na pessoa, porque ela pode ir diminuindo até essa data, mas ela vai ter que marcar uma data. Se ela fica totalmente sem fumar, num período de 30 dias, acaba a abstinência. Ela para de ter fissura de 1 em 1 hora. Então, para ela marcar essa data, ela precisa se preparar. Então, começar a treinar. Depois do almoço era gostoso fumar. Não vou fumar, vou esperar meia hora. Aí o que você faz? Você pode respirar fundo, tomar água, escrever um texto. Por que você quer parar de fumar? Eu quero parar de fumar porque eu quero engravidar a minha mulher, ou porque a mulher não quer levar a nicotina, a fumaça, o monóxido de carbono para o seu bebê. Então, como a gente está planejando isso, eu quero parar de fumar. Meu pai teve enfisema, morreu 10 anos mais cedo, perdi meu pai. Em homenagem a ele, e para eu não ter também essa doença, eu vou parar de fumar. Eu não quero gastar dinheiro ou doar dinheiro para uma indústria que só faz mal para a natureza, entendeu? É uma indústria que usa muito agrotóxico, que produz queima, que produz incêndio. Quer dizer, ache os seus motivos importantes para parar de fumar e se lembre dele. A fissura dura 2 ou 3 minutos. Então, nesses 3 minutos, se você respirar fundo 10 vezes, se você beber água, passa a vontade de fumar, e aí você enfrenta 1 a 2 semanas de nervoso e depois passa. Depois de 1 mês, acabou a dependência. E aí você se torna uma pessoa não fumante. Se com isso você não conseguir parar de fumar, você pode usar recursos que nem precisa de consulta médica, que é a goma de nicotina e o adesivo de nicotina, ou você pode procurar um serviço médico mais estruturado, que quanto mais recursos você usa para parar de fumar, maior a sua chance de sucesso. Obrigada. Mensagem final? Falou perfeito. Direto ao ponto. Direto ao ponto. Obrigado, Ciro. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Ciro. Muito bem. Deixa eu tomar uma aguinha e sair correndo. Deixa eu pôr essa...